Em comum tem esses chefes de Estado, onde essas polícias não estão dando certo em seus respectivos países, e veja se você quer isso ou não para o Brasil. Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra, né? Se acabar essa minha passagem pela política aqui em 31 de dezembro no corrente. Você viu aí o que o presidente falou? Segundo ele, se for da vontade de Deus, ele entrega a faixa e ele vai se recolher, porque na idade dele não tem mais o que fazer no planeta Terra. Eu discordo categoricamente do que ele falou, categoricamente com tudo isso que ele falou, até porque ele está com 67 anos de idade. Essa deveria ser a fase mais frutífera na vida de um homem. Como assim, Pedro? 67, a gente já está aposentando. Não, com 67 deveria ser a fase que você mais dá fruto. E eu vou te explicar por quê. Eu vou usar esse exemplo do Bolsonaro e eu vou te explicar por quê. Eu falo muito sobre propósito. Se você quiser conferir mais coisas sobre propósito, algumas ferramentas a mais, você pode entrar na nossa comunidade exclusiva, chama Comunidade da Nata. Tem muito conteúdo exclusivo lá, tem vários encontros comigo, eu falo mais sobre isso. Mas quero usar esse exemplo agora para poder mostrar para você que o Bolsonaro está errado. De acordo com algumas pesquisas, a gente passa por algumas fases na vida, décadas, ciclos, de 10 em 10 anos. Assim como você tem os amiguinhos da escola, os amiguinhos da faculdade, os amiguinhos do trabalho, a gente passa por ciclos na nossa vida. E esses ciclos, eles rodam em torno de mais ou menos 10 anos. Óbvio que antes dos 20 anos de idade, tudo está sendo construído, então a gente não vai falar sobre isso. Mas presta bastante atenção no que eu vou te falar nesses ciclos que vão dos 20 aos 60. E por que o Bolsonaro deveria estar dando mais fruto e não se recolhendo, como ele disse. Dos 20 aos 30 é a fase que a gente tenta tudo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar para outro país, de conhecer outras culturas, mas entre os 20 e os 30 anos, geralmente a pessoa não está casada ainda, ela está acabando uma faculdade, ela está explorando a vida. Talvez ela tenha até decidido não fazer faculdade, talvez esse seja o seu caso. E aí você roda, cara, vai para outros países, vai conhecer a América do Sul, vai conhecer a América do Norte, vai para a Europa, vai para a Ásia, conhece culturas diferentes, absorve um monte de coisa diferente e isso acelera a sua vida. Eu, por exemplo, eu morei fora do país mais tempo do que dentro do país, né? E agora estamos voltando de novo, estamos indo embora para a Austrália. Mais uma vez, voltando para continuar cumprindo a nossa missão. Quando a gente mora fora do país, é como se a gente vivesse uma vida de cachorro. Cada ano vale 7 anos. Porque você amadurece muito. Você não tem para onde correr, não tem mamãe, papai. Eu lembro que na primeira vez que eu morei fora do país, eu morei na Nova Zelândia. E a gente tinha uma expressão que dizia: a Nova Zelândia não é a Disneylândia. Aqui o menino chora, a mãe não vê, porque tá muito longe. Até para chorar é difícil, porque o fuso horário é 15 horas de diferença, então lá de madrugada aqui é de dia. Dos 20 aos 30 é a fase que você tenta tudo. Dos 30 aos 40 é a fase que você descobre o que você é mais ou menos bom. Dos 20 aos 30 você tenta tudo, e dos 30 aos 40 é a fase que você descobre as coisas que você é mais ou menos bom. Eu sou bom em esportes, eu sou bom na área jurídica, eu sou bom de matemática. Você já terminou sua faculdade, alguns fizeram até uma pós, outros já tiveram um pouco de experiência de mercado, já experimentou 1, 2 ou 3 trabalhos, já viu o que não gosta, o que gosta. Você começa a descobrir as coisas que você é bom. Eu tô com 39, tô bem no final dessa fase. Eu acredito que por ter passado por alguns países, ter morado fora, absorvido cultura, eu dei uma acelerada nisso e cheguei na próxima fase. A próxima fase é a fase dos 40 aos 50. Dos 40 aos 50 é a fase que você se torna um especialista. Você se torna reconhecido por aquilo que as pessoas te veem fazendo. Tem um livro até interessante que chama Os 5 Níveis de Liderança. Tá ali em cima, ali, do John Maxwell. E ele fala que os níveis de liderança são assim: a liderança pelo título, a liderança pela amizade, a liderança pelo resultado, terceira fase. É por isso que muitos inovadores estão aí entre os 40 e os 50, né? Porque já tiveram suas experiências, enfim. E o último nível de liderança é o nível da autoridade, da influência. Os Mahatma Gandhi da vida, Martin Luther King da vida, que só o exemplo dele já é o suficiente. A gente pode falar sobre esse livro um outro dia. Mas dos 20 aos 30 você tenta tudo, dos 30 aos 40 você descobre o que você é mais ou menos bom, dos 40 aos 50 você se torna um especialista. A propósito, eu tenho uma comunidade, falei para vocês no começo do vídeo, uma comunidade exclusiva, onde eu coloco conteúdos quase que diários, onde a gente se encontra com a nossa comunidade uma vez na semana, ao vivo, por onde eu passo no mundo, falando das experiências, falando de ferramenta, coisas como gestão de tempo, administração, autodesenvolvimento e principalmente
propósito de vida, te ajudando a encontrar o seu propósito de vida. Nessa comunidade você tem acesso a um curso sobre como encontrar o seu propósito de vida, você tem acesso ao meu livro que eu escrevi exatamente sobre esse assunto, né? Então é muito legal. Se você quiser, só clicar no link aqui embaixo, vai te levar para o meu site, você pode seguir os passos e entrar para a comunidade. Acho que vai te fazer bem, é irrisório o preço e acho que vai agregar muito valor para sua vida. Dos 40 aos 50 você se torna ali o especialista. Dos 50 aos 60 você começa a colher fruto. Não cheguei no Bolsonaro ainda, o Bolsonaro está com 67. Mas dos 50 aos 60 é quando você começa a colher fruto. Se você for inteligente, né? Aqui no Brasil a gente tem algumas referências. Você pode procurar informações sobre Gustavo Cerbasi, que é um cara novo, fala sobre finanças. Você pode procurar o Raul Sena, que é um cara bem novo, fala sobre finanças. Você pode procurar o Primo Rico, que já ficou famoso, né? Enfim, esses caras, eles estão colhendo os frutos de forma prematura, no bom sentido. A maioria dos brasileiros espera se aposentar para ver se tem algum fruto para colher, com a aposentadoria do jeito que está. Aí já não é assunto de política, aí já tem que falar com o Paulo Guedes, mas enfim, espera se aposentar para poder colher alguma coisa. Aqui, cara, dos 50 aos 60, se você fizer direito, se você fizer bem, se você conseguir economizar, se você tiver um bom orçamento, um bom planejamento e, óbvio, se você tiver se colocado bem no mercado, descoberto a sua especialidade e aprimorado isso, estudado, enfim, você vai começar a colher seus frutos. É aí que você se livra das dívidas idiotas que você fez no começo, né? De repente você tem dívida de faculdade, de repente você comprou o que não devia comprar, você já se livrou disso tudo. Dos 50 aos 60, muito provavelmente você já criou seus filhos, já teve seu casamento, alguns tiveram mais experiências, né? Colheu os frutos. E dos 60 em diante é a fase que a gente ensina. É aqui que eu quero parar para eu poder falar contigo sobre o que o Bolsonaro falou. O Bolsonaro falou que se ele perder, ele vai entregar a faixa porque ele não tem mais propósito. Um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil é a descontinuidade de aprendizado. Presta atenção no que eu estou te falando. Descontinuidade de aprendizado. O que eu quero dizer com isso? Os médicos e cientistas de Harvard, por exemplo, estão fazendo estudos para descobrir como que através de alterações moleculares a gente pode viver 200, 300 anos. E o objetivo é viver mais e mais saudável, para na hora da morte que isso seja rápido, mas que a gente tenha tempo. E um dos principais pesquisadores disse que a razão pela qual eles estão fazendo isso não é porque todo mundo quer viver muito tempo, porque na verdade é que a galera cansa. É porque eles querem ter tempo para conseguir consolidar suas descobertas e passar o conhecimento para frente sem que a pesquisa seja interrompida. Ou seja, continuidade de aprendizado. O problema que a gente tem no Brasil é a descontinuidade de aprendizado. Uma coisa não liga na outra, a escola não liga na faculdade, a faculdade não liga no mercado de trabalho e a experiência da vida não liga com os mais novos. O cara aos seus 60 anos de idade ele deveria estar ensinando. O Bolsonaro não deveria estar disputando para presidente. O Bolsonaro deveria estar criando vários outros presidentes, se é que ele acredita que a filosofia dele é a filosofia correta, que a política dele é a política correta. Joe Biden está capengando nos Estados Unidos. Joe Biden não deveria ser presidente. Eu sei que a gente tem uma idade mínima no Brasil, constitucional, para ser presidente, que é 35 anos de idade, mas deveria ter uma idade máxima também, talvez 60 anos de idade. Se aos 65 a gente tem que aposentar, e agora as leis mudaram tudo, né? Mas se mais ou menos aos 65 a gente tem que aposentar, por que a gente pode ser presidente aos 65? Não tem vitalidade, não tem, sabe, não faz sentido. Então, o que o Bolsonaro deveria estar fazendo é ensinando outras gerações. O Bolsonaro deveria estar pegando a galera que está entre os 40 e os 50, que está começando a se especializar, que está começando a definir o que eles são bons mesmo. Ele deveria pegar essa galera e ensinar para eles, olha só, não passa por aqui, passa por ali. Se ele acredita que a política de governo dele é boa mesmo, ele deveria estar investindo nos deputados e governadores e esses outros chefes de Estado, como o Nicolas, que é novo, né, seus 20 e poucos anos, que está aí na caminhada com ele. Enfim, eu acho que o Bolsonaro está extremamente errado, porque essa é uma filosofia de vida de desistência. Cheguei nos 60, acabou minha vida. A gente tem perspectiva de vida para viver 80, 90, 100 anos, dependendo da qualidade da sua alimentação, se tudo der certo, se não der nenhuma pane. Por que a gente tem que desistir aos 60? A vida começou agora. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e fale assim, poxa, eu também já estou meio desanimada. É porque você não encontrou o seu propósito ainda. Uma pessoa que tem propósito nunca desanima de viver. Uma pessoa que tem propósito morre correndo. Ela não tem tempo para parar e esperar a morte. Porque ela tem propósito, ela tem missão. Então eu acredito que o Bolsonaro estava errado por causa disso e eu queria compartilhar isso com vocês. Mais uma vez, eu sou empolgadíssimo com o assunto de propósito. Eu gosto de falar sobre propósito de vida e eu queria muito que você também descobrisse o seu propósito. Você pode clicar no link aqui embaixo, na nossa comunidade, vai entrar no meu site, seguir os passos para você ter acesso. É muito barato. Lá na comunidade, como eu já disse, você tem acesso ao meu livro. Eu escrevi um livro. Não é um livretinho, é um livro mesmo, pesquisa, mais de 20 anos de pesquisa
consolidada aí nessas 100 e poucas páginas. Você tem acesso ao curso sobre como achar o seu propósito, o audiobook, o e-book, enfim, tá tudo lá. Você precisa participar, beleza? É isso. Espero que você tenha ficado animado, espero que você tenha recebido o valor desse vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser. Valeu! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.